Olá, meus amigos. Hoje é uma data muito especial na minha vida. Dia 16 de julho, dia de Nossa Senhora do Carmo. Eu tive a graça de nascer num berço cristão católico. Minha mãe chamava-se Maria e ela teve 11 filhos. Eu tenho a graça de ser o 11º. Minha mãe era uma mulher muito simples, mas tinha uma devoção inflamada pela Virgem do Carmo que encantava a todos nós. Apesar de analfabeta, ela era uma mulher evangelizadora, que não media esforços para pregar o Evangelho, mais do que com palavras, com a vida. Ela não podia ver um pobre, um doente, que estava sempre socorrendo. A alegria de servir, a alegria de doar a vida me encantava também. Eu era criança e olhava para minha mãe e dizia, quando eu crescer, eu quero ser como a minha mãe. E ela sempre nos incentivava dizendo, meus filhos, vocês precisam ser devotos de Nossa Senhora do Carmo. Quem é devoto dela não vive sem o sacramento, não morre sem o sacramento. E na hora da morte, é ela que vem nos buscar. Ela que nos recebe, nos acolhe e nos leva para junto de Deus. Nós não dávamos tanta importância àquilo que minha mãe dizia. No ano de 85, em julho, 13 de julho, minha mãe ficou bastante doente, ela sofreu um AVC, um derrame. Eu estava com ela na ocasião, corri para o hospital, ela passou muito mal aquela noite, no dia seguinte também. Mas do dia 15 para o dia 16 de julho, ela teve uma melhora muito grande. De tal modo que quando o médico chegou, passando em visita, eu disse, doutor, ela melhorou bastante. E ele disse, olha, mas os exames não confirmam, o quadro é muito grave. Por volta das 11 horas, os filhos foram chegando, cada um de um canto, cada um de um lado. E ela então pediu que dessemos as mãos, ela queria orar, e começamos ali um grande louvor no quarto do hospital. Ela recebeu a comunhão, ela estava com dificuldade para engolir, e parte daquela partícula ficou sem dissolver. Ao meio-dia, na hora do Ângelus, um momento mariano para todos nós católicos, a minha mãe se despediu e foi para junto de Deus. Ela gostava muito de um programa da Rádio Aparecida chamado Os Ponteiros Apontam para o Infinito, e todo dia, ao meio-dia, ela não perdia aquele programa. Ela aprendia a evangelizar com aquele programa, o Padre Vítor Coelho de Almeida. E por isso então ela era uma grande evangelizadora, uma mulher eucarística, de comunhão diária. E tudo isso ela dizia que ela tinha aprendido com a Virgem do Carmo. E falava mais, quem morre, quem tem a graça de morrer, no dia 16 de julho, Nossa Senhora não deixa passar no purgatório. Nossa Senhora leva direto para o céu. Por isso, então, esse testemunho, esse fato dela ter falecido no dia 16 de julho, ao meio-dia, impactou todos os filhos. Aqueles que não eram tão marianos, nesse dia se tornaram marianos. Com certeza. A Virgem do Carmo, pelo seu exemplo, pela sua intercessão, nos inspira, nos enche do espírito de serviço, de prontidão, de amor por aqueles que mais sofrem. O exemplo também da minha mãe, Dona Maria das Neves. Quero sempre imitar suas virtudes, de obediência, de fidelidade a Deus e de amor aos pobres e aos sofredores. Obrigado, Virgem do Carmo,
pela vossa poderosa intercessão. Obrigado pela mãe que Deus me deu, que nos deixou tão grande exemplo, que me inspira, que me enche de coragem tantas vezes para seguir em frente, até o dia que a Virgem do Carmo também vier me visitar e me buscar. Quero nesse dia estar preparado, recebendo os sacramentos para poder encontrar também com a Mãe de Deus um dia. E no céu, para sempre louvar e bendizer a Deus nosso Senhor. Amém.